Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por nós estarmos todos reunidos nesse momento. Agradecer à Faculdade Anhanguera por ter cedido gentilmente o espaço para a palestra desse dia 23 sobre a ecoterapia. E no dia 1º de agosto, nós vamos estar de novo aqui sediando a palestra sobre o currículo funcional com a Marina Surfim. Também queria agradecer à Federação das APAGs do Estado de São Paulo, o nosso presidente, Marco Aurélio Biali, que está presente. Esses momentos com os funcionários de várias APAGs e convidados é um momento muito importante, que é nesse momento que a gente pode trocar experiência, trazer pessoas para contribuir para o nosso profissional. Então, eu gostaria que o Dr. Biali viesse dar suas palavras. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz questão de passar aqui, vou ficar pouco tempo, porque eu já tinha outros compromissos agendados, outras APAGs que tem que estar, mas eu não podia deixar de vir aqui. Eu conheci a Liana, a nossa palestrante de hoje, na feira, e ela prontamente se apresentou para fazer essas palestras e cursos que a gente fará pelo futuro. E eu quero dizer a vocês que a Federação, ela tem procurado fazer uma capacitação ampla de todos. Só esse ano nós estamos fazendo 82 cursos. Esses cursos são todas as áreas: autismo, currículo funcional, ecoterapia, mas nós estamos desenvolvendo captação de recursos, que é os próximos que nós teremos, mas nós queremos desenvolver muito essa utilização não da terapia apenas, mas do cavalo como instrumento pedagógico, como instrumento completo, que vai poder fazer com que vocês tenham uma ação diferenciada e específica. Então, a Federação está desenvolvendo, juntamente com as APAGs de Sumaré, Batatais, Franca, Patrocínio Paulista e Jabuticabal, um projeto em que chamado Escola Yoga Especial, em que a gente vai trabalhar a alfabetização com o cavalo, para crianças que têm déficit de atenção, criatividade, dificuldade de aprendizado. Esse projeto é um projeto europeu, mais especificamente que a gente conhece de Portugal. A Liana estava me informando que na Itália também tem isso. Então a gente precisa trabalhar isso aqui no Brasil. Vai ser pioneiro para esse trabalho pelas APAGs. Nós queremos já iniciar no começo do ano que vem. Nós queremos que seja um projeto mais abrangente do que a própria terapia, que poderá, na medida que os dois trabalhos utilizam praticamente a mesma estrutura, ter as duas coisas simultaneamente. Então, nós estamos desenvolvendo isso. Queremos que até agosto ou setembro, no máximo, esteja pronto para a gente poder apresentar, fazer os convênios, que será funcionaria na forma de AEE, que é uma forma muito mais tranquila da gente poder, inclusive, conseguir financiamento para prestar esse serviço. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui agora e dizer a vocês isso tudo que nós estamos fazendo. A Federação vem procurando fazer o seu trabalho. Nós, para que vocês que talvez não tenham conhecimento do que é a Federação saiu de uma estrutura com muita dificuldade, com muitas dívidas. Nós superamos isso, conseguimos avançar e criamos alguns programas que a gente considera fundamental para o funcionamento das APAGs, que é o Projeto Argos, que é a informatização de todas as APAGs. Nós estamos oferecendo, nós compramos um programa que foi desenvolvido nas APAGs de Santa Catarina e estamos oferecendo gratuitamente a todas as APAGs. É um programa que tem gestão, e não só administrativa, mas tem também toda a parte de prestação de serviço, com gráficos, com controles, e é um programa completo. Então, na medida que a APAG tenha esse programa, ela pode fazer uma gestão melhor dos seus recursos, evitar desperdícios, e ter assim, um controle exato do que está acontecendo ao longo do tempo. Além desse programa de Argos que a gente colocou aquele programa de qualidade. Alguns de vocês já receberam nas suas APAGs a equipe da qualidade. São aquelas moças que vão e aplicam um
um programa de qualidade para verificar como é que está a PAI. Feito o programa de qualidade, nós mandamos o relatório para uma equipe que é a equipe que a gente chama aqui da Luísa, porque é a Luísa que encabeça essa equipe, e a equipe da Luísa monta um programa de adequação da PAI para dentro daquilo que a gente pensa como a PAI deve funcionar. Quem toma a decisão de implementar ou não aquele programa é a própria PAI. A federação acompanha isso e se a PAI tenta implantar o programa, a equipe da Juliana, que vocês conhecem, vai acompanhar essa implantação. E temos também a ouvidoria presencial. O ouvidor é aquela pessoa que tem que passar de 15 dias na PAI para conversar com todos os técnicos, com toda a diretoria, levar a informação da federação para as APAIs e das APAIs para a federação. E agora, fazendo parte do programa de qualidade, eles começam a fazer uma visita para no mínimo 4, no máximo 5 pais, 5 famílias, para saber como a família está vendo a PAI. E essa informação é passada para a PAI. Essa busca de informação é feita na própria PAI, quando tem pais lá aguardando, e quando não tem pais aguardando, em visitas domiciliares, para saber como é que as famílias estão vendo a PAI. A gente prefere que a escolha dessas famílias seja por sorteio, porque aí sim você tem uma amostra mais significativa disso. Esse é o papel da federação, além dos cursos que nós temos feito ao longo desse período todo. E vamos fazer agora o nosso congresso em Araraquara. No congresso em Araraquara, a gente está tentando reproduzir muitos cursos e vamos fazer um grande encontro para que as APAIs possam realmente participar. Araraquara é razoavelmente central para nós e nós será nos dias 4, 5 e 6 de setembro e a gente espera que todos vocês estejam lá, porque haverão cursos dessas matérias todas para poder vocês participarem, conversarem sobre esses problemas e trocarem experiência. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, como curso. Espero que esse é o primeiro aqui em Sumaré. Acho que será de muitos, né? Que o local é bom, gostoso, agradável. A equipe de Sumaré está de parabéns. Quero agradecer a Sueli, a presidente, que não pôde estar aqui, mas com certeza aparece aqui depois, que eu a conheço bem. Ela é muito prestativa. Dizer que esse é um dos melhores conselhos que a gente tem, mais ativos. Tem lá o Paulo Porto Feliz, que também tem um conselho extremamente ativo, que está sempre presente. Se eu perguntar para uma pessoa presente aqui, essa pessoa é sempre o Paulo. Você pode olhar que ele está sempre ali nos ajudando. E dizer a vocês que nós, quando começamos essa caminhada, dizíamos uma frase, que durante muito tempo a gente utilizou, que sozinhos a gente era fraco, mas juntos a gente era forte. Cada vez mais eu acredito nisso. Eu acho que uma paz sozinha, ela passa a ser fragilizada. Mas se todas as paz estiverem unidas, nós seremos muito fortes. Muito obrigado a todos. Vou chamar a palestrante, ela vai iniciar a palestra, depois 10h30 nós vamos parar para um café e a gente volta mais ou menos 15 para as 11 até meio-dia, tá bom? Então eu gostaria de chamar a palestrante Liana Pires dos Santos. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Liana Pires Santos, eu venho de São Paulo, capital. Eu trabalho com reabilitação já há um bom tempo. Estou na ecoterapia há uns 20 anos e tenho uma grande história aí nas capacitações em ecoterapia. Tenho uma grande preocupação na formação dos profissionais em ecoterapia no estado de São Paulo. A sequência, mais ou menos, e meu grande objetivo aqui hoje, é mais ou menos saber um pouco também do interesse de vocês, do que vocês realmente têm de dúvidas. Por isso eu quero dar essa paradinha para a gente poder fazer uma coisa bem interativa. Eu trouxe alguns outros vídeos com algumas modalidades, alguns recortes de casos clínicos de pacientes atendidos, para que vocês possam trocar ideias comigo, né? Para que vocês possam me dar uma noção do perfil que vocês atendem, das possibilidades, né? E dos seus interesses. Todo mundo aqui já ouviu falar, e agora está muito mais difundido, em terapia assistida por animais, né? Então, a ecoterapia é uma terapia assistida por animais, né? Eu represento no estado de São Paulo a Associação Nacional de Ecoterapia, que é o que vocês vão ver agora aqui no vídeo.
que foi fundada há quase 30 anos e que levou esse nome Ecoterapia, que foi nomeado, vocês vão ver aí, por uma série de situações para identificar isso no Brasil. Nosso grande objetivo da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional, é o de multiplicar esse método terapêutico que agora está reconhecido. Mas vocês imaginem que, né, levou um tempão. Em 1999, os cursos só existiam em Brasília, então, porque existe uma concessão, vocês vão ver na Grande do Torto, para que exista esse método, para onde nasceu esse método. Em 1999, eu fiz o primeiro curso no estado de São Paulo dentro da cavalaria, dentro do regimento de cavalaria, ligado ao governo do estado de São Paulo. Eu trabalhava num parque e atendia 270 pacientes mês em ecoterapia com uma equipe. E ficava muito difícil para os profissionais irem até Brasília, ficar lá uma semana, fazer uma capacitação, voltar para trabalhar aqui, para ir multiplicando isso no estado de São Paulo. Vocês imaginem que de 99 em diante, isso galopou nos últimos 15 anos, né? E aí começaram, nos últimos 8 anos, por aí, a nascerem os cursos no interior de São Paulo. Eu ainda ministro os cursos de formação básica no estado de São Paulo, capital. Sou eu que dou esses cursos. E a minha empresa, eu tenho, na verdade, dois nomes jurídicos, né? Eu me chamo GAT, porque eu acredito numa técnica que eu dou o nome de abordagem integrada. Eu acredito em trabalho em equipe. Acredito de verdade em trabalho em equipe. E também o MOCIP, que se chama Projeto Caminhar. Eu estou situada, quem quiser fazer uma visita, eu percebi que Sumaré não é tão longe, fiquei encantada com a estrada, com a distância, com tudo, né? Achei super bacana. Quem quiser fazer uma visita, eu tenho às segundas-feiras, eu falo que é o dia da visita, e uma das minhas unidades, eu tenho 2 unidades de ecoterapia no estado de São Paulo. Uma é a minha unidade infantil, que se chama Fazendinha Estação Natureza. Nessa unidade, eu tenho muito bichinho. É uma fazendinha de 7.000 metros do lado do aeroporto de Congonhas. Tem 3 cavalos, 2 pôneis, vaca, galinha, pato, tudo que vocês possam imaginar, assim. Bichinho mesmo. Porquinho, cabritinho, nasce patinho, etc. Ali eu atendo 40 pacientes por dia, com uma equipe de 4 cavalos simultâneos. Eu trabalho muito com abordagem integrada e com dinâmicas de grupo. Essa é uma grande força, porque em função dessa unidade de Água Branca, a gente tinha um número alto, né, para atender, e um atendimento de parque. Tem um livro que eu publiquei, um atendimento de parque que eu fiz com meus animais de pequeno porte. Tem um N muito grande, né? Você atende 80, 100 pacientes dia, né? Então, o N é altíssimo, né? E o que eu queria deixar para vocês claro é, assim, um pouquinho da minha história. Eu venho da reabilitação porque eu sou filha de dona de clínica, né? Eu me formei menininha porque minha mãe já trabalhava com reabilitação. Minha mãe foi professora de classe especial quando há mais de 50 anos atrás. Eu tenho 50 e pouco, né? Então, eu fui criada. A primeira vez, com 6, 7 aninhos, eu passei a ver minha mãe trabalhando, óbvio, e minha mãe foi muito para o caminho da neurologia e muito para o caminho da psiquiatria. Então, eu vim em 83 a Ama nascer, em 86 já estava formada na faculdade, e aí fui andando nesse caminho. E, por acaso, nós fomos muito felizes, a clínica da minha mãe prosperou muito, se tornou um hospital-dia. Minha mãe teve uma clínica escola, um HD, em São Paulo, que já se aposentou hoje em dia, minha mãe está com bastante idade. E esse HD sempre teve animais de pequeno porte. Eu sempre trabalhei, há 24 anos eu trabalho com canino, ave de bico curvo, roedor, há muito, muito tempo, e réptil. Sempre trabalhei com essa. Em função disso, em 98, eu passei a trabalhar com cavalos. Quando eu fui trabalhar com os cavalos, eu me encantei, como vocês podem ver. E hoje eu tenho, de novo, a minha unidade clínica, né? A minha mãe já se aposentou. Eu tenho 2 centros de ecoterapia em São Paulo. Tenho uma unidade clínica, que é uma unidade PET, onde eu tenho o meu quarteto fantástico. Tenho meus roedores, meus cães, e etc. E trabalho com a equipe completa. Então, fica de qualquer maneira, antes da gente começar, mais que disponível e mais que aberta a visita para vocês. Passem um e-mail, liguem. Liana, estou passando em São Paulo. Tá bom, obrigada. Estou passando em São Paulo, quero te conhecer. Liana me manda foto da rampa. Liana gostaria de saber alguém na cidade tal, da área tal. Porque a gente acaba conhecendo muita gente, né? E dando muita, né, nesse aspecto de capacitação, você consegue andar muito.
Desde 99, minha grande preocupação foi sempre a formação, foi sempre a capacitação, porque trabalhar com cavalo é uma atividade bem diferenciada e exige uma boa experiência aí, tá bom? Então, acho que é bem importante a gente primeiro passar, meu site também está à disposição, lógico, né? E vou dar para vocês um cartão, etc. Eu falo, Brenda, hoje tem ecoterapia, é o dia que ela é mais feliz, assim, ela fala, uba! Como ele teve a lesão no cérebro, na parte dos tálamos, que mexeu mais com a parte do equilíbrio dele, ele tinha muita dificuldade na hora de correr, ele caía muito. E, então ele sentia isso quando estava no grupo social, com os alunos, com os outros alunos, né, com os outros coleguinhas dele. E isso fez, a ecoterapia melhorou muito essa parte do equilíbrio dele. Então ele hoje corre, joga bola, então não se vê tanta diferença que via igual no início, antes de fazer a ecoterapia. Ele não tinha uma coordenação motora boa, né, para escrever. Hoje ele já consegue escrever o nome dele no computador, consegue traçar algumas letras no lápis, né, e em casa ele já toma banho sozinho, em pé no banheiro sozinho, né, ele consegue vestir a roupa, trocar roupa, tudo ele consegue fazer já sozinho, comer sozinho, fugir de casa para ir para a rua com o andador, né? Então isso aí ele já consegue fazer sozinho. Otávio, Brenda, Mateus e Antônio Elias são colegas de atividade terapêutica. Uma vez por semana, eles se reúnem em local muito prazeroso, o Centro de Ecoterapia. Logo que chegam, gostam de cumprimentar os seus grandes amigos. O Tronco, a Bolinha, o Diamante e o Trovão. Além do carinho, levam alimentos que eles apreciam bastante. Agora, alegremente, vão iniciar mais uma jornada ecoterápica. Os efeitos terapêuticos da equitação têm seus primeiros registros consignados na obra de Hipócrates, o pai da medicina, que viveu de 458 a 377 a.C. Já naquela época, ele aconselhava a prática equestre para regenerar a saúde e preservar o corpo humano de muitas doenças. Recomendava sua prática ao ar livre para a melhora do tônus muscular. Ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Essas pessoas, quando em atividade ecoterápica, são denominadas praticantes. São participantes ativos em seu próprio processo de habilitação e ou reabilitação. A palavra ecoterapia no Brasil caracteriza todas as práticas que utilizam o cavalo, objetivando a reabilitação, educação e inserção social de pessoas com deficiência e ou necessidades especiais. A ecoterapia tem como foco o tratamento global do praticante. Seus objetivos de trabalho conseguem simultaneamente sucesso por meio de ações sensório-motoras e neuromotoras, educacionais e psicológicas. São exemplos os praticantes com diagnóstico de autismo, de síndromes diversas, de encefalopatia crônica não progressiva, antes denominada paralisia cerebral, de distúrbios de aprendizagem e tantos outros. O Conselho Federal de Medicina
em sessão de 6 de abril de 1997, reconheceu a ecoterapia como um método terapêutico. A 27 de março de 2008, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional reconheceu a ecoterapia como recurso terapêutico da fisioterapia e da terapia ocupacional. A Secretaria de Educação do Distrito Federal reconhece a ecoterapia como uma atividade que favorece a alfabetização, a socialização e o desenvolvimento global do aluno com necessidades educativas especiais. O termo ecoterapia está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O cavalo é um animal forte, bonito e veloz. Nobre e impetuoso. Fiel e receptivo. O cavalo é certamente uma das maravilhas do mundo. Uma obra-prima da criação. O cavalo é fundamental para o desenvolvimento da ecoterapia. Assim sendo, atenção especial deve ser-lhe dedicada para que o resultado final seja o melhor possível. O bem-estar do animal deve ser uma preocupação constante. Daí a importância da assistência do médico veterinário para que melhores resultados sejam alcançados. Não existe uma raça específica para a ecoterapia. O importante é que o animal seja dócil, manso e de fácil manejo. Deve apresentar boa qualidade do passo em seu ritmo, amplitude e cadência, e aceitação ao uso de material lúdico, ao ambiente externo e em relação a outros animais. As andaduras naturais do cavalo são passo, trote e galope. Das três, a mais utilizada na ecoterapia é o passo, tendo em vista o movimento tridimensional por ele transmitido ao cavaleiro. Esse aspecto cinesioterapêutico foi constatado pela primeira vez em 1747 pelo cientista alemão Samuel Quellmass. Os membros do animal se movimentam e fazem com que a massa de seu corpo se desloque em um processo que envolve equilíbrio, sincronia e impulsão. Trata-se de um sistema de forças cuja resultante é um movimento para frente. Esse deslocamento produz movimentos multidirecionais, resultando um movimento tridimensional no dorso do cavalo. Assim chamado, porquanto se manifesta para um lado e para o outro. Para frente e para trás. Para cima e para baixo. O cavaleiro posicionado com seu peso sobre o centro de gravidade do cavalo recebe todas as influências desses movimentos. Buscando o equilíbrio, o corpo do cavaleiro reage e se ajusta às citadas oscilações, inclinando-se lateralmente, fazendo flexão e extensão no plano sagital, deslocando-se para frente e para trás, executando o movimento de sobe e desce, e movimento de rotação no plano transverso. A resultante de tudo isso é uma combinação simultânea e harmônica de todos os movimentos assinalados. A título de ilustração, vale observar o deslocamento de uma pessoa a pé e o de um cavalo. Equipe de atendimento ecoterápico. Um centro de ecoterapia deve dispor de uma equipe multiprofissional
constituída de profissionais das áreas de saúde, educação e equitação, atuando de forma interdisciplinar. Suas principais atribuições são avaliar cada praticante antes do início do tratamento, estabelecer os objetivos do tratamento para cada praticante e planejar as atividades a serem desenvolvidas. Conduzir as sessões de ecoterapia seguindo o plano proposto. Reavaliar, periodicamente, o desenvolvimento de cada praticante para eventual modificação no programa. Zelar permanentemente pela segurança dos praticantes. É recomendável que a equipe seja a mais diversificada possível e esteja sempre integrada. A troca de experiência entre seus membros é fator fundamental para o êxito da terapia. A seguir, serão apresentados tópicos com relação às áreas profissionais mais presentes nos centros de ecoterapia no Brasil. Os profissionais da equipe de atendimento ecoterápico. Com relação à motricidade do praticante, o fisioterapeuta realiza investigações clínicas e o diagnóstico cinesiológico funcional, vinculando-os ao estabelecimento de rotinas ecoterápicas, atuando em seu tratamento e reabilitação. Promove ainda atividades preventivas às lesões relacionadas ao trabalho da equipe multiprofissional. O pedagogo explora e aprimora o potencial psicomotor do praticante com vistas a desenvolver os processos cognitivos que facilitem a aprendizagem e a inclusão escolar. Ajusta o estribo, acelera a cabeçada, onde foi parar o meu bidão. Visando ao desenvolvimento das capacidades e das habilidades mentais do praticante, o psicólogo estimula o potencial de adaptação ou de readaptação à sua realidade. Atua ainda como facilitador na formação e manutenção dos laços e vínculos afetivos com o cavalo e com as pessoas do ambiente terapêutico para permitir que tudo isso se estenda ao seu meio familiar e social. Grande conhecedor de cavalos, o profissional de equitação habilitado em ecoterapia é o responsável pelo seu treinamento e preparação, zelando para que sejam empregados de maneira adequada nas sessões. É o administrador das instalações e equipamentos relacionados ao manejo dos animais. O profissional de educação física busca o desenvolvimento de habilidades e qualidades físicas, bem como a formação plena do indivíduo por meio de aprimoramento dos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor. Seu trabalho é fundamentado nas concepções de corpo e movimento, num contexto rico de possibilidades interativas, lúdicas e prazerosas. Pela utilização da ecoterapia, o fonoaudiólogo obtém melhoria no desempenho do praticante quanto à respiração, mastigação, deglutição e linguagem verbal. Para alcançar maior independência nas atividades de vida prática e vida diária do praticante, com o emprego de recursos lúdicos, a equipe conta com a participação do terapeuta ocupacional.
mediador é um membro da equipe de atendimento ecoterápico que acompanha o praticante, executando as estratégias terapêuticas para ele definidas, de acordo com o planejamento feito em equipe. São profissionais das áreas de saúde, educação ou equitação. A Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil, estabelece para seus centros filiados que a equipe seja constituída de, no mínimo, um fisioterapeuta, um psicólogo e um profissional de equitação habilitado em ecoterapia. O médico, seja ele integrante efetivo da equipe, seja o profissional que dá atendimento familiar ou institucional, é o responsável pela avaliação e liberação para a prática ecoterápica. Procede à avaliação com o objetivo de indicar com restrições ou contraindicar a prática da ecoterapia. Realiza reavaliações periódicas para a verificação de progressos terapêuticos. Pode atuar como orientador e consultor técnico no atendimento ecoterápico em questões relacionadas a diagnósticos e quesitos correlatos. Quando eu comecei a andar no cavalo, eu ficava todo mole. Depois de alguns meses, eu comecei a ficar duro no cavalo, ereto, uma posição normal, fazendo exercícios no cavalo. E a ecoterapia para mim foi tudo. Os integrantes da equipe de apoio desempenham tarefas em estreita ligação com pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais, devendo, portanto, receber treinamento especial e reciclagem constante. O auxiliar guia é a pessoa que conduz com a maior atenção possível o cavalo do praticante. Deve estar sempre atento às orientações do mediador e às reações do animal. O auxiliar lateral é aquele que, durante a sessão, acompanha o praticante, seguindo as diretrizes do mediador, com especial atenção na segurança. O tratador desempenha os cuidados básicos com os cavalos e com as instalações equestres. Pode atuar também como auxiliar guia. Programas básicos de ecoterapia. A ecoterapia abrange 4 programas básicos: hipoterapia, educação, reeducação, pré-esportivo, prática esportiva para equestre. Programa hipoterapia. O programa hipoterapia é aquele em que o praticante ainda não tem condições físicas e ou emocionais para posicionar-se ou manter-se sozinho sobre o cavalo. Dentro da equipe de atendimento ecoterápico, nessa fase, a ênfase maior está na atuação dos profissionais ligados às áreas de saúde e educação. Torna-se necessária, pelo menos, a atuação do auxiliar guia. Na maioria dos casos, também do auxiliar lateral. A segurança e o conforto do praticante são observados a todo momento. O cavalo, pelo movimento, estimula mais o praticante do que este atua sobre ele. Com o trabalho que está sendo feito na ecoterapia, eu acredito que eu vou conseguir largar a bengala. Vou conseguir andar sozinha. É o mais perceptível que eu vejo
a questão da minha autoconfiança, né? Porque às vezes, mesmo com a bengala, eu sinto um pouquinho de insegurança, mas depois da ecoterapia, eu percebo isso, que eu sou capaz de notar mais os meus movimentos, me percebo mais a nível corporal. Eu acho que o mais importante do trabalho aqui é a questão do lugar também, que esse lugar é maravilhoso, dá alegria, né? Então, assim, eu sinto um prazer enorme de vir para cá e assim, parabenizo a equipe pelo trabalho, porque é maravilhoso. Se eu pudesse, viria todos os dias. Programa Educação Reeducação. O praticante está neste programa quando tem condições de exercer algum controle sobre o cavalo. As influências recíprocas entre o praticante e o cavalo são equivalentes. Nessa etapa, há um equilíbrio de atuação entre os especialistas das áreas de saúde e educação com os de equitação. Normalmente, ele monta e apeia com mais independência. Qualquer coisinha me emocionava. Hoje eu já me controlo muito mais, já tenho um bom controle em tudo isso. Meu andar também melhorou bastante, minha perna eu comecei a sentir muita melhora também na perna. Graças a Deus, isso tudo que está me fazendo estar sempre aqui com vocês. Não falhar uma hora que está aqui com vocês. Programa Pré-Esportivo. O praticante classificado nesse programa já dispõe de boas condições para conduzir o cavalo. O praticante é preparado para realizar pequenos exercícios de hipismo que visam a melhoria da qualidade de vida e sua reinserção social. Nesta fase, normalmente, o praticante exerce maior controle sobre o cavalo. Aqui, o trabalho do profissional de equitação habilitado em ecoterapia tem ênfase em relação aos demais. A professora ensina e nós vamos aprendendo. Eu sinto segurança e conforto quando monto no cavalo. Eu aprendi a não brigar e não desrespeitar. Cuidar, selar, passar escova nele, limpar ele. Era muito bagunceiro na escola, agora eu tô quieto. Eu bagunçava muito na escola, agora não. Mentia tratar, mentia ficar ao passo. Programa Prática Esportiva para Equestre. O programa implica treinamento de atividades adaptadas de hipismo. O praticante deve estar em condições de participar de atividades e competições hípicas. A ação do profissional de equitação habilitado em ecoterapia é mais intensa. Continua sendo necessária orientação dos profissionais das áreas de saúde e educação. Além da melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, da autoafirmação e da reinserção social, também considerados nos demais programas, busca-se o prazer pela prática esportiva. Este programa abre caminho para as Paraolimpíadas e Olimpíadas Especiais. Desde o primeiro momento que eu vejo um praticante de ecoterapia, eu vejo nele a possibilidade de virar um atleta paralímpico, de estar participando de competições. A Verinha, por exemplo, é uma praticante clássica do primeiro programa de ecoterapia. Ela veio da hipoterapia e a gente observou e viu o desenvolvimento dela nesses anos e projetou a Vera hoje para o esporte paralímpico. Nesses 4 anos que ela pratica ecoterapia, hoje já no adestramento paralímpico, no 4º programa, ela já conquistou títulos brasileiros, campeonatos internacionais e é a 8ª melhor atleta do mundo na categoria dela. É muito emocionante. É uma coisa assim muito boa mesmo. Então, através da ecoterapia, eu desenvolvo meu trabalho hoje dentro do adestramento para equestre. É maravilhoso. Eu me cobro muito por questão de resultado, de querer mostrar o que eu sou capaz de fazer. Então, quando não dá certo a harmonia entre eu e o cavalo, eu fico triste, decepcionado, mas tento melhorar, né? No começo eu tinha medo de errar, né, na frente do pessoal, mas com a dedicação, com os treinos, a ecoterapia me ensinou a não ter medo e é bom para mim por causa da minha deficiência. Então, quando eu entro numa prova, eu tento só focar na competição, só eu e o cavalo na pista. Foi uma experiência muito boa para mim, representar o Brasil na Paralimpíada, outro mundo, Então, para mim foi bem
gratificante e eu com certeza eu quero estar na próxima. Sem a ecoterapia não existia o esporte paralímpico, porque é através da ecoterapia que a gente traz os atletas para futuras competições. Um centro de ecoterapia. O centro de ecoterapia que será apresentado deve ser tomado apenas como uma referência. Assim temos as baias, a pista de areia, a pista de grama, o terreno com pisos diferenciados. No tocante às instalações administrativas, ressaltam-se a secretaria, a sala de reuniões, a sala de exames e avaliações, instalações sanitárias adaptadas. Todas as instalações devem ter fácil acesso para os praticantes. A plataforma é meio valioso para o praticante que não apresenta independência para montar a partir do solo por razões físicas ou emocionais e de segurança. O acesso à plataforma pode ser feito por rampa ou por escada. Um centro de ecoterapia pode funcionar sem dispor de um picadeiro ou pista coberta. No entanto, tal instalação é muito útil, principalmente em condições climáticas adversas. O picadeiro é importante para a concentração e atenção do praticante e do animal, e principalmente com vistas à segurança. Materiais e equipamentos de equitação utilizados na ecoterapia. Para operacionalizar as sessões de ecoterapia, são utilizados diferentes equipamentos e acessórios. Mantas simples, americana anatômica com alça flexível, americana longa com ou sem alça flexível, cilhão com alça central e com alças laterais. Celas inglesa simples, cela inglesa com alça, modelo australiano, também em tamanho infantil. Estribos. Os estribos podem ser confeccionados no modelo tradicional em metal ou plástico, com base larga. Rédeas. Comuns, coloridas, adaptadas com abertura para as mãos, adaptadas para apoiar no pescoço do cavalo e adaptadas com alças laterais. Uma outra opção é a rédea longa. O capacete deve ser usado por razões de segurança, sendo também peça do uniforme dos cavaleiros, favorece a melhoria da autoimagem. O grupo familiar. A família do praticante exerce na ecoterapia, como em todos os outros processos de reabilitação, papel muito importante na conquista dos objetivos estabelecidos. A pessoa com deficiência, ela tem uma restrição na aprendizagem e no seu desenvolvimento. A própria falta de mobilidade, de experienciação, ela leva a uma privação dos estímulos. E estímulos esses que devem ser enfatizados e bastante trabalhados no processo de reabilitação. O convívio com o cavalo e o seu movimento proporciona calor e experiências aos praticantes, permitindo-se que se lancem ao encontro de mais autonomia nos aspectos emocional, social, cognitivo e físico. Uma das características da ecoterapia é que a pessoa com deficiência é ativa no seu processo de habilitação ou de recuperação, somando-se a outras ideias de cooperação entre ela, os profissionais, seus familiares e com os demais praticantes. Para todos nós, ligados ao processo ecoterápico,
o reluzir dos olhos confiantes de um praticante, quando montado a cavalo, dá força para a continuidade do sonho de levar a ecoterapia para todos os recantos do país, colaborando para a melhoria da qualidade de vida de muitos irmãos brasileiros. O dia já vai terminando. E os 4 amigos vão homenagear o cavalo Dom Pedrito, aquele que foi considerado um exemplo para a ecoterapia. Em vida, prestou relevantes serviços à causa da ecoterapia. Para sua história, assim como a de muitos outros cavalos, ficou a mensagem do poeta. Obrigado, amigo. Obrigado, Dom Pedrito, por ter feito tantas pessoas felizes, por ter cumprido o mais nobre dos papéis. Teu nome ficará para sempre gravado nos corações e mentes de muitas pessoas. Pessoas especiais que podiam te sentir, mas não podiam com palavras te agradecer pelos bons momentos que ficaram em cima do teu dorso. Tem consultorias e consultorias até hoje, implanto, auxilio muito centros de terapia. É muito difícil a questão da sustentabilidade em função da questão financeira, que é o que eu estava procurando agora. É muito caro. Assim, caro é o cavalo, né, gente? Quando tem o cavalo, quando tem uma cavalaria, pô, fica muito maravilhoso, né? Sustentar o cavalo, etc. Caro ter o cavalo, né? É caro manter o cavalo. Não é tão caro. Fiz um levantamento para a Prefeitura de Estado de São Paulo, a gente tem 2 atendimentos de prefeitura agora ativos, mas eles são cíclicos, né? São cíclicos. Agora temos prefeitura para 60 pacientes, 60 crianças dentro de uma instituição fechada, e agora abriu do governo que o Alckmin acabou de assinar, mas a verba ainda não veio, para 40. Assim, gente, 40 em São Paulo. Tirou uma foto, 40, um pãozinho de queijo, meio. Então, assim, e provavelmente vai durar 4 vezes 40, o dinheiro ainda não veio, mas está lá fora, cavalo, assim, guardando. Então, assim, e o custo que hoje eles pagam, que seria o custo base para poder pagar os profissionais e para poder manter o cavalo e o profissional de cavalaria que fica tomando conta dos cocheiros, etc., é de 50, 60 reais o valor da sessão. Então, hoje, uma média de ecoterapia de mensalidade, que a gente faz um atendimento uma vez por semana, é uma média mínima de 200 reais, máxima de 600 reais. 600 reais a gente está falando a Ípica Paulista, a Ípica Santo Amaro, Joaquim de São Paulo. Okay? Então, a gente está falando entre o mínimo e o máximo. Então, no mínimo, uma sessão custaria 50, no máximo custaria 150, uma diferença grande. Mas assim, com 50 e 60, você conseguiria custear se você não pagasse o aluguel do espaço. Assim, né? Dá para fazer bem bolado. Mas a vantagem é, eu vou passar aqui para vocês a parte técnica, os centros filiados na ANDI Brasil tem uma coisa muito bacana. Eles têm um apoio, eles na verdade conseguem receber doações, mesmo sendo CNPJs sem ser filantrópicos. Eu sou CIP, mas se eles forem CNPJs pequenininhos, eles conseguem receber uma doação via ANDI Brasil, que já ajuda bastante quando é um lugar distante, mas tem que dar 20% de gratuitos. Isso é muito legal. O Coronel Civil conseguiu fazer isso, tem mantido isso. O Coronel Neres, que é o novo presidente, está mantendo isso mais ou menos, que os centros manter 20% de criança gratuita é complicado, mas tem que ter a filantropia, senão você perde a tua filiação. E a filiação vale um ano. Você tem que refiliar no centro. Refiliar o centro, o primeiro ano é gratuito. Refiliar o centro faz com que a ANDI Brasil, eles não têm dinheiro lá em Brasília para sair e verificar os profissionais. Mas você tem que mandar um laudo, as assinaturas, paga uma taxa que é meio salário mínimo, 300 e poucos reais por ano, recebe a revista, que eu trouxe algumas para vocês, tá? Tem alguns benefícios. Mas é uma coisa legal poder, senão fica uma coisa só particular, né? Dependendo do lugar que você abra, fica só particular. Né? Então foi uma coisa que a ANDI Brasil, e a ANDI Brasil trabalha com convênio também de Secretaria de Educação. O da ANDI Brasil, lá dentro da ANDI Brasil, dentro, como vocês viram, essas crianças que estão aí são gratuitas da Secretaria de Educação.
Quem paga os profissionais é a Secretaria da Educação. Então eu queria agora passar um pouquinho rapidinho, para vocês verem um pouquinho da técnica. Pode passar. No vídeo vocês já veem um pouco do histórico. Uma das coisas que eu queria falar para vocês bem é assim, quem aqui já... Acho que vocês precisam do microfone? Ah, não. Quem aqui já andou a cavalo? Bom, tudo bem. A gente sabe de uma coisa. Cavalo ou situações psíquicas. Eu tenho uma formação de psicopedagoga, psicomotricista e sou psicanalista. Então, algumas vezes vocês vão ouvir falar de uma maneira meio né? Cavalo é uma coisa muito parecida no aspecto psíquico com te jogar na água fria. Você vai ter uma corrente de cortisolzona e endorfina, né? Vou subir, não tem como ficar, né, inerte ou sem alguma sensação psíquica na hora que eu te tiro do centro de gravidade, que é como subir uma escada. Você saiu do teu eixo, do teu baricentro. Isso aqui é estar no eixo, né? Plantar, né? Na hora que eu te tirei para o espaço, né? É como te jogar na água. Então, o que a gente fala? Você pode gostar muito do cavalo ou não gostar, mas alguma sensação você vai ter. Né? A verdade é que, por que a gente utiliza o cavalo? Por 3 motivos. O primeiro motivo é um motivo cultural. Na Zâmbia, em Dubai, aqui em Sumaré, ou lá no Rio de Janeiro, e o cavalo sempre existiu. Seja para Alexandre Magno, para Napoleão, ou para Joana d'Arc, o cavalo estava lá. Ele está incrustado como a maior citação de animal na constelação, né? Ele sempre foi, né, a grande união, ele tem uma força muito grande. Por quê? A gente diz que lá na pré-história, esse serzinho que somos nós, esse mamífero de 2 perninhas, pensante, com caninos, que é carnívoro, né? Somos carnívoros, a gente come o cavalo. É uma coisa que hoje em dia está muito distante para a gente. A verdade é, se eu fizer isso aqui, eu, quando vou em evento, a gente faço um evento em abril, convido todos vocês, chamado Reatec, muito grande, onde eu conheci o Dr. Biago. Faço esse evento há 14 anos, é uma realização da minha vida, uma ação social, mega máxima, faço 3 congressos lá dentro, falo que não vou mais fazer, levo 60 montanhas, mas faço. Tem 1.200 montanhas gratuitas lá dentro, que é uma feira gratuita, é uma beleza. São 70 mil pessoas, é surreal. Mas, em algumas situações, o cavalo dispara lá dentro, nunca tive um acidente. Hoje eu coloco o cavalo e os meus animais indoor, para 70 mil pessoas. Se você fizer isso aqui no cavalo, ele para na hora. Sabe por quê? É no instinto do cavalo ser predado pelo homem. O homem vai me matar. Ele para. Eu já tive segurança que ficou, ai, Dona, abre o braço, pelo amor de Deus, eu não consigo chegar, eu tô velhinha correndo, abre o braço. Pronto, coloca lá, obrigada. Graças a Deus que o senhor parou. Por quê? Porque o cavalo para. Então, o que acontece? Lá atrás na pré-história, a gente aqui, tão vulnerável, tão sensível, teve que conviver com, né, toda a questão pré-histórica. E a gente se uniu a algum animal para estar aqui agora. Algumas correntes dizem que a gente se uniu ao cavalo pré-histórico para poder ter o transporte e se abrigar em cavernas. Outras correntes dizem que a gente teve a sapiência de seguir os lobos. Eu não sei se a gente se uniu ao cavalo ou ao lobo. Eu amo os dois por igual. Fundo da minha alma. Mas eu tenho certeza que a gente não estaria sentar nessa cadeira, eu aqui de pé, se a gente não tivesse unido a algum deles. Eu não acho que o humano chegaria na minha história aqui para conversar e fazer isso aí, se a gente não tivesse unido a deles. Então é óbvio que ele tem uma questão cultural muito grande, né? Ele levou hoje a guerra para dentro do envelope. Se abre o envelope, então aqui que estoura uma bomba. Mas até então, ele era um movimento de guerra, ele significava poder, símbolo, né? Ele ainda está no consciente coletivo de todos nós, né? O cavalo ainda é um animal que você mostra para criança e etc, né? Ele tem esse motivo cultural. O segundo motivo é um motivo psicológico. Eu falei para vocês, não tem como você ficar inerte ao cavalo chegar perto de vocês. Então, se agora aqui 3 cavalos, todo mundo rebuta.
da questão do ataque do centro de gravidade. Que é alterei você do chão, tirar o método do chão, do chão, com certeza qualquer um muda a sua situação psíquica. Né? Tomar as rédeas da vida, tomar as rédeas do cavalo, é um animal onde você precisa integrar a tua persona, precisa integrar o teu eu e parar o cavalo. Porque senão não vai dando. Então eu costumo fazer isso muito, e fiz agora com uma frente de uma mãe essa segunda-feira, uma menina minha muito querida, dela, teve um trauma grande, ela estava uma psicótica ali, ela estava, o que vai ser de Justina? Mãe, Justina, era uma graça. E você dá uma rédea, falando, Justina, vai, solta o cavalo, ela vai ganhar essa proteção para o cavalo. Pronto, viu? Ela não está mais aérea, não está mais, não está tão ausente. Por quê? Porque exige para você tem uma reação de proteção, né? Lógico que existem situações psíquicas muito graves, mas tem um motivo psicológico. E o terceiro motivo, e o mais importante nos últimos anos, é o motivo motor, que é esse movimento cinesioterapêutico que vocês viram, né? Onde a gente realiza esses ajustes tônicos, né? Onde a gente faz uma tridimensão, uma cinesioterapia, né? Sobre o cavalo, e você vai ter 1.800 ajustes tônicos em meia hora de sessão. A cada 30 minutos você tem 1.800 ajustes tônicos lateralizando, porque é simultâneo, né? E faz exatamente o movimento da marcha humana. E faz antero-posterior, látero-lateral e gravitacional. Então ele vai para frente e para trás, se você está numa cela inglesa e se você está ao passo. Essa tridimensão não acontece ao trote nem ao galope. Ela só funciona à medida da andadura passo. Mas ela faz exatamente isso. A gente tem hoje a Panasonic que faz um cavalo de tridimensão na máquina. Tem dentro do centro de habitação do segundo turno. É muito bacana, custa $40 mil, mas não tem naqueles exílios. A questão psíquica está numa sala com vídeo, vendo uma árvore. É diferente, né, gente? Mas faz a questão da tridimensão do quadril? Faz. A máquina da Panasonic faz. Você não pode negar. Então, vai fazer o movimento da marcha humana. E essa rotação de quadril, quando a gente anda, ela traz realmente uma situação. E é óbvio que é um reflexo, né? Uma retificação postural constante. Então, ele vai dar ganho de postura. Equilíbrio de postura, você vai ganhar em 12 atendimentos. 12 a 20 atendimentos, eu passo todos os meus menininhos numa coisa chamada barapodometria, que é aquilo que marca o tênis, aquilo que você vê da palmilha do tênis, tem loja de tênis, azul, vermelho, ali naquela avaliação, chama barapodômetro. Tem uma vertente daquela avaliação que você vê a posição do quadril no espaço. Eu uso isso muito em centros filantrópicos, porque a família vê, nossa, a senhora tem razão, ele quase não pisa com o pé direito, né? Olha quantas bolinhas para esse lado, ele está muito para cá, né? Isso, a senhora viu? O cavalo vai corrigir isso. Eu vou encurtar o estribo, vou colocar ele numa sala certa, vou colocar ele numa manta, ou vou jogar ele lateral com uma manta, ou vou jogar ele para frente numa cela. E a senhora vai perceber como o pé vai voltar. Como que eu... é só ver, tá certo? Então, você consegue quantificar isso muito fácil. Os ganhos psicológicos, a gente consegue quantificar. Eu trouxe um livro meu só que não saiu o resto, só para vocês verem, quem quiser ler no site, óbvio. Eu apliquei uma escala de qualidade de vida, costumo aplicar escalas, protocolos adaptados, mas o que a gente mais tem de artigo publicado para a área motora. A área psicológica, a área pedagógica, a gente tem